Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Bem-vindos à sala do banquete, onde nós teremos o grande privilégio de desfrutar da 12ª lição, onde tem um título: A conduta do crente em relação à família. Que nós possamos degustar através da nossa alma, do nosso espírito, para o bem-estar espiritual e social da nossa família. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, deixe o seu like, acione o sininho, compartilhe com os outros irmãos para que eles sejam também abençoados para a glória do nome santo e glorioso do Senhor. O assunto da nossa lição é muito sugestivo. O título, fala sobre o relacionamento interpessoal na família, porque é de suma importância, é imprescindível para que a família possa gozar de harmonia, de paz, de amor. É necessário que os membros da família eles tenham condutas alicerçadas pela palavra de Deus. É o nosso manual. Precisamos, hoje, com muita urgência, voltarmos, ou seja, de volta à palavra. Quando nós falamos em família, falamos da primeira instituição instituída por Deus. É bom termos em nossa mente que a família está acima de qualquer instituição humana. Ela está acima do Estado, da sociedade, da política, até mesmo das denominações, que nós chamamos hoje de igrejas, para que todas essas instituições e outras, elas possam funcionarem bem, elas dependem exclusivamente da família. Por esta razão que você vê hoje mansões vendendo a preço, como diz, de banana, porque são em locais onde as famílias não têm um comportamento exemplar e corre muito risco para aqueles que moram próximo. Então a palavra de Deus, ela é e continua sendo o sustentáculo, o orientador. Não tem outro aparato, outra ferramenta. Então, quando o lar é bem formado, vou usar sempre a palavra de Deus, não tem outra. Quando o lar é bem assim alicerçado, formado, dentro dos padrões que Deus instituiu desde o Éden, e que este lar procura fazer jus à missão para a qual Deus instituiu, para que esse lar possa ser isso, este lar precisa ser basicamente 3 coisas para começar bem, para corresponder àquilo que Deus planejou no início de todas as coisas. Primeiro, o lar precisa ser uma pequena igreja, uma grei, uma pequena igreja. E que nessa igrejinha, pequena igreja, possa ter também 3 coisas. Primeiro, precisa ser uma igreja pequena e que nesta igreja pequena precisa existir 3 coisas. Primeiro, o louvor ortodoxo. Aquele louvor que vem do céu, como diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 19, os louvores de Sião. E o salmista, ele escreveu no Salmo 118, e o versículo 15, que muitos gostam desse salmo, que diz que nas tendas do justo há voz de júbilo e de salvação, e a destra do Senhor faz proezas. Então precisa ter um louvor ortodoxo, porque infelizmente nós estamos vivendo hoje num período em que os louvores, eles não têm sido os louvores ortodoxos que possa alimentar
o nosso espírito, a nossa alma. Muitas vezes alimenta o corpo, alimenta apenas a alma, porque traz sensações de resposta daquilo que às vezes a gente precisa ouvir, ou quer ouvir, melhor dizendo, mas não dá uma estrutura de mudança. Então precisa ter primeiro um louvor sacro. Em segundo lugar, precisa também ter doutrina. A igreja de Atos dos Apóstolos, todo mundo conhece, capítulo 2, versículo 42 de Atos, nós observamos que o Lucas, do evangelista Lucas, escreveu dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, então precisa ter oração. E em terceiro lugar, ter temor do Senhor. Quando ele conclui dizendo no 43, e em toda a alma havia temor, aí tem os resultados. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então, quando nós observamos estas coisas, nós entendemos o que significa seu lar. Em segundo lugar, este lar precisa ser uma pequena escola, aonde todos que habitem neste lar, que formem este lar, aprendam, desde crianças, a trabalhar para o seu bem comum. Isso é um preparo para um futuro, porque quando eles possivelmente estiverem com a idade de ser, dona de si, adultos, eles poderão viver pela sua própria vida, ou seja, cuidar. Isso aí ele vai dando origem a novos lares, que por isso que nós encontramos hoje muitos lares semi-destruídos e até destruídos. Por quê? Porque não foi uma pequena escola, esse lar não houve ensinamento. E que nessa pequena escola, por pequena que seja, os pais ou os responsáveis ensinem e pratiquem os princípios básicos da conduta cristã, como ser cortês, usar de cortesia, ser obediente, ter precedência, respeito mútuo e, acima de tudo, responsabilidade. E, em terceiro lugar, agora é ser uma pequena comunidade. Era uma pequena igreja, uma pequena escola, e agora ser uma pequena comunidade, onde todos vivam, trabalhem e descansem em união, em harmonia e em cooperação, porque um lar desunido, onde reina a desobediência e onde cada um só pensa em si, fazendo somente o que lhe apraz, o que lhe é conveniente, torna-se-á um lar insuportável para todos que habitam, que moram, que compõem e até para os vizinhos. Então, essa é a qualidade da família. Por esta razão, por este motivo, é que a elevação ou a decadência de um povo, de uma nação, de uma igreja, depende diretamente do lar. Há um provérbio muito bonito que diz, aprendi desde jovem, que a mão que embala o berço é a mão que rege o mundo. Então, se você quer que seu filho seja amanhã alguém que mude a história de uma nação, ensine enquanto ele é criança. Isso é a maravilha do lar. O nosso textuário está no capítulo 5, versículo 31 da carta aos Efésios, que o apóstolo Paulo ele traz a memória, né, dos irmãos da igreja de Éfeso, né, mostrando a origem da família, né, através do matrimônio. E ele cita Gênesis 2:24, corroborando, autenticando o seu ensino quando diz: portanto, deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á ou se unirá a sua mulher, e serão ambos tem versão que diz uma só carne. Então, esse é o nosso textuário. A nossa verdade prática é que Deus estabeleceu
o casamento monogâmico, a monogamia, não é a bigamia, heterossexual, quer dizer homem e mulher, e indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Do nome de quem? Do nome de Deus. Esta é a base da instituição. A nossa leitura bíblica está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 5, o versículo 21 ao 33, e o capítulo 6, versículo 1 ao versículo 4, onde está embasado a nossa lição, o nosso estudo de hoje. O objetivo geral desta lição é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído, ou seja, incluso no propósito divino para a família cristã. Este é o objetivo geral da nossa lição em que nós vamos estudar. A parte da introdução, o comentarista ele enfatiza o relacionamento familiar como o projeto de Deus. E esse projeto respaldado na palavra, a Bíblia Sagrada. E também que ele condena a bigamia, a homossexualidade e a dissolução do casamento. E nesta introdução ele ainda reitera a importância dos papéis diferentes que cada um dos cônjuges e dos filhos da família entre seus membros desempenham no lar e a igualdade entre os cônjuges segundo o modelo divino. Isso é gratificante, isso é maravilhoso. Ele mostra que porque o matrimônio, a importância do matrimônio em si, representa uma sociedade. Marido e mulheres, ou marido e mulher, são cooperadores com Deus. E essa sociedade, ela se reveste de vários aspectos. No social, no educacional e espiritual. De outra forma, não pode ser considerado um matrimônio. A Bíblia condena a união de pessoas do mesmo sexo. Aí não é família, aí é dupla. Não é casal, é dois. Então é isso que o diabo, com uma sociedade, entre aspas, bem pequena, a minoria moderna, quer trazer esse fermento do inferno para dentro da sociedade, para confrontar a palavra de Deus e envergonhar as famílias e deturpar a sociedade. Digamos não em nome de Jesus. A família tem que ser monogâmica, heterossexual, para a glória e honra do nome santo do Senhor. Aí sim, aí é um matrimônio. Fora disso, é plano diabólico exercido por Satanás. O primeiro tópico desta lição fala sobre a conduta do crente como marido. Aí vem agora o tratar do homem como cabeça, como líder. Então, a conduta do crente como marido. E o objetivo desse tópico aqui é refletir, trazer a reflexão sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. Então, Deus ele sempre tratou as coisas com muita ordem, com muita dedicação, com muito carinho, para que as coisas possam andarem bem. Então, nós não temos desculpa nenhuma em dar, porque a Bíblia Sagrada é o padrão divino para todas as coisas. Então, neste capítulo, o apóstolo Paulo, ele exalta o matrimônio e ele faz uma analogia do marido a Cristo e a esposa com a igreja. Isso é brilhante. Então, meus irmãos, essa analogia que o apóstolo Paulo nos coloca, ele dá ênfase, nos reveste de uma tão grande responsabilidade, tanto diante de Deus, como diante dos homens, e como diante dos anjos, e diante da sociedade que nós fazemos parte.
Isso traz, além de privilégio, traz responsabilidade. É o que o apóstolo Paulo reitera na sua carta e o comentarista coloca em prática. O primeiro subtópico deste primeiro tópico é o papel do marido como líder da família. E o apóstolo Paulo ele esclarece aos irmãos aqui, na referência que o comentarista nos deu, aos irmãos de Coríntios, a hierarquia divina. Eu tenho certeza que também o apóstolo Paulo trouxe isso, a Bíblia reitera isso para a igreja de Éfeso. Ele mostrava a hierarquia divina, não é de homem. Primeiro, Deus. A hierarquia, Jesus, homem e mulher. Então, a submissão da mulher ao marido não significa grau de inferioridade, como alguém prega, alguém fala, alguém acha e alguém insinua na classe feminina. Absolutamente não. Mas essa submissão é um privilégio porque foi prescrita, ou seja, foi determinada por Deus. Mas eu quero, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios 11 e 3, está aqui na nossa referência, quando o apóstolo Paulo, vamos ler a nossa Bíblia, quando ele fala na primeira carta aos Coríntios, ele diz desta forma: mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. É a referência do comentarista. Na versão nova tradução da linguagem de hoje, ele diz: mas quero que entendam que Cristo tem autoridade, é quase a mesma coisa, sobre todo marido. E que todo marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Aí ele coloca, realmente, ele inverte assim a colocação da frase, mas não altera o seu significado. Então, é esta razão que a gente precisa, ou por esta razão, entender. A exemplo de Cristo, o marido deve exercer sua liderança como Cristo exerce com a sua igreja, sempre buscando o bem-estar da esposa e daí em frente da família. Já pensou se Cristo fosse tratar a igreja como muitas vezes a igreja trata ele? E já tinha destruído todo mundo, porque nós como igreja se comportamos muitas vezes como filhos desobedientes e reflete hoje no mundo e na nossa nação, que nós vamos ver no decorrer quando chegar a situação difícil. O comentarista ele ressalta sobre o movimento feminista. Ele coloca aqui com viés neomarxista, que não passa de uma fusão de ideias e pensamento. A gente lê um pouquinho, a gente vai entender. E a maioria deles são integrantes, 99,9% são integrantes da nova esquerda, que está tentando ressuscitar, e isso vem de longe. E que eles dependem da chamada teoria crítica. Eles pegam filosofias, pegam pensamentos e vão fundindo. É uma filosofia neomarxista, da escala lá de Frankfurt, na Alemanha. E qual é o objetivo? Entre aspas, né? Libertar os seres humanos das circunstâncias que o escraviza. Então tem atraído muitas mulheres e homens e até crentes, que se dizem crentes, tem atraído nesse engodo. Esse movimento diabólico, ele induz, meus irmãos, ou tem induzido a classe feminina a buscar os seus direitos, entre aspas. A mulher já tem um direito que Deus assim determinou. Então, ele induz. Começou na indústria, por equiparação salarial, com o homem, chegou até ao lar. E entre eles, até o relacionamento sexual tem que ser recompensado com valores e não por amor. Veja que absurdo. Então, com esse falso modelo, muitos lares estão sendo destruídos, estão sendo invadidos e precisamos, com muito amor e carinho, trazer isso para nossas igrejas, para ensinar aos nossos filhos e aos membros obreiros a genuína palavra de Deus.
Mas o modelo cristão, diz o comentarista, que é diferente. Primeiro, é alicerçado no amor e no respeito mútuo, como disse Jesus em João 13,35. Ele disse, se tiveres amor um pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então, esse relacionamento tem que ser alicerçado pela palavra de Deus. O segundo subtópico do primeiro tópico diz assim: o amor como elemento primordial, essencial, imprescindível. O comentarista fala sobre o amor no líder. Então, um líder sem amor não passa de um tirano, que se proporciona como um tirano, trazendo angústia, horror, aonde ele convive no seu próprio lar. Porque todo privilégio, meus irmãos, ele é acarretado por responsabilidade. E o comentarista ele dá ênfase aqui que ele diz que a prática do sacrifício, quer dizer, requer o quê? Esforço por parte do líder, que é o homem. Muitas vezes não é o homem ser dominado pela mulher, mas o homem ceder conscientemente algumas coisas para que eles possam entenderem o seu convívio e serem alcançados. Porque Jesus, ele é o nosso melhor exemplo, não tem outro. Ele amou a igreja de uma forma completamente plena. Portanto, da mesma maneira, todo marido deve amar a sua esposa. Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. E você pergunta, mas por que eu devo amar? Que mandamento é esse? Qual é o amor? O amor foi logo quando eu conheci? Não. Porque o amor, irmãos, ele corresponde aos maiores objetivos da vida. E o amor é um fator de altruísmo, de coragem. A melhor expressão de amor do marido para com a sua esposa consiste em prover o que lhe é necessário para o seu bem-estar emocional. Depois, porque a pessoa que sem emoção, com a emoção descontrolada, ele não consegue se ter espiritualmente bem, emocional, espiritual e material. Depende disso. À medida que a mulher se sente amada, diz segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 14, a primeira parte, à medida que a mulher se sente amada, ela submete ao marido como recompensa deste amor. Em todos os sentidos. Porque Paulo disse que o amor constrange. O que é constranger? Por que constranger? Porque a esposa ela deve estar presa ao marido não pelo temor ou ameaças, mas pelo amor que recebe. A afeição, o carinho, o cuidado, a compreensão. Quantas vezes a gente ouve o que não quer como marido, crente, mas a gente suporta por amor a esposa que Deus nos deu e a gente não pode agir diferente. O terceiro tópico deste primeiro tópico fala o cuidado do marido à esposa. E o marido ele deve cuidar da sua esposa como cuida a si mesmo. Você cuida de você mesmo? Você faz os asseios corporais de manhã? Você se preocupa na hora de comer? A sua alimentação, o seu calçado? Você vai na rua, você vê um calçado para você? Você vê uma roupa para você? Então veja para ela também. Cuide dela. O mesmo cuidado que você tem com você, cuide dela. E não espere que ela vai dizer, meu marido é o melhor do mundo, porque não existe marido perfeito. O único perfeito neste mundo é Cristo. Mas faça a sua parte de marido, cuide. Porque quando falamos de cuidado, falamos de deveres em vários aspectos. Não é somente trazer aquele pãozinho para dentro de casa ou comprar um calçado, não. Quando chegamos, ou seja, quando chamamos de deveres conjugais, aqui é deveres, em vários aspectos. O relacionamento sexual entre os casais, entre os cônjuges, deve haver pureza,
O mundo está ensinando, tem até falsos pastores lobos ensinando imundícia na televisão e são até pagos bem quando são requisitados, chamados terapeutas da família, e não passam um dia escarnecedores. Deve haver pureza, respeito e compreensão, no sentido da vida do relacionamento sexual. No sentido material, ele, como mantenedor da esposa, cuidar dos filhos, vai cuidar dela. Observar, comprar sempre, manter as suas vestimentas, os seus calçados, tudo aquilo que ela precisa para sobreviver. E também na proteção, proteger. E essa proteção ela deve ser física, moral e espiritual. Muitas vezes acontece na minha casa, por não conhecer alguma coisa, eu peço um programa e digo, isso aí não. Mas por quê? Eu não vou lá, desliga a televisão, não. Minha filha, isso aí não é bom não. Por quê? Por isso, tá bom. Tá. Então esse é o cuidado que o marido deve ter pela sua esposa. O segundo